Uma molécula de ácido graxo, como o ácido palmítico, tem duas regiões quimicamente distintas. Uma dessas regiões é formada por uma longa cadeia hidrocarbonada, que é hidrofóbica e não tem muita reatividade química. A outra região é um grupo carboxila, que se comporta como um ácido carboxílico. Ele se ioniza em solução aquosa e é extremamente hidrofílico e quimicamente reativo. A cauda hidrocarbonada do ácido palmítico é saturada, ou seja, não há ligações duplas entre os seus átomos de carbono. Outros ácidos graxos, como o ácido oleico, possuem caudas insaturadas, com uma ou mais ligações duplas ao longo da cadeia. As duplas ligações produzem dobras na cauda hidrocarbonada, interferindo na capacidade de compactação dessas caudas. É a presença ou a ausência dessas ligações duplas que produz a diferença entre os pontos de fusão de gorduras animais e vegetais. Por exemplo, a gordura animal a 10 graus Celsius está em estado sólido, enquanto que o óleo vegetal de soja, por exemplo, a essa mesma temperatura encontra-se em estado líquido. As caudas de ácidos graxos também são encontradas nas membranas celulares, em que o grau de sua compactação determina a fluidez das membranas. Os lipídios definem um conjunto de substâncias químicas que possuem alta solubilidade em solventes orgânicos, como o éter, o clorofórmio e o benzeno, e baixa solubilidade em água. Estão distribuídos em todos os tecidos, principalmente nas membranas celulares e nas células do tecido adiposo. São não polares, pertencem a um grupo de substância com moléculas diferentes e podem apresentar as características tanto de reserva, estrutural ou proteção. Os ácidos graxos são armazenados no citoplasma de muitas células na forma de gotículas de gordura composta por moléculas de triacilglicerol, composto formado por 3 cadeias de ácidos graxos ligadas covalentemente a uma molécula de glicerol. Os triacilgliceróis são as gorduras animais encontradas nas carnes, na manteiga, no creme de leite e nos óleos vegetais, como o óleo de milho e o azeite de oliva. Quando as células necessitam de energia, as cadeias de ácidos graxos podem ser liberadas dos triacilgliceróis e degradadas até unidades de 2 átomos de carbono. A função mais exclusiva dos ácidos graxos é a formação de bicamadas lipídicas, que constituem a base de todas as membranas das células. Essas camadas finas, que englobam todas as células e suas organelas internas, são compostas em grande parte por fosfolipídios. Enquanto as aves aquáticas, por exemplo, efetuam a impermeabilização das penas com auxílio de matéria cerosa das glândulas sericígenas, as plantas apresentam uma camada de cera, cutícula, para a proteção da epiderme. Tal camada cerosa nas plantas compromete a eficiência da utilização de defensivos agrícolas, como os fungicidas, herbicidas e mesmo fertilizantes foliares, pois esses produtos são veiculados em meio aquoso, polar. E a natureza apolar da cutícula impede uma melhor cobertura da superfície foliar. Para contornar tal inconveniente, é que se utiliza os chamados agentes dispersantes. Esses produtos com propriedades detergentes permitem que o menor volume de líquido cubra uma maior superfície do vegetal. Os lipídios ainda apresentam atividade fisiológica, como as vitaminas A, D, E e K, e também função hormonal. Assim como os triacilgliceróis, a maior parte dos fosfolipídios é constituída principalmente de ácidos graxos e glicerol.
Nesses fosfolipídios, o glicerol está ligado a 2 cadeias de ácidos graxos, em vez de 3, como nos triacilgliceróis. O grupo hidroxila remanescente do glicerol é ligado a um grupo fosfato hidrofílico, que por sua vez liga a um composto hidrofílico pequeno, como por exemplo um álcool ou a colina. Os fosfolipídios, devido às suas 2 caudas de ácidos graxos hidrofóbicas e a cabeça hidrofílica que contém fosfato, são altamente anfipáticos. Essa composição anfipática característica e a forma da molécula dão aos fosfolipídios as propriedades físicas e químicas que os diferenciam dos triacilgliceróis, que são predominantemente hidrofóbicos. Além de fosfolipídios, as membranas das células contêm diferentes quantidades de outros lipídios, incluindo glicolipídios, que têm ligados um ou mais açúcares em vez do grupo fosfato, e os esfingolipídios, que são formados por uma molécula de esfingosina ligada ao ácido graxo. Graças à sua natureza anfipática, os fosfolipídios prontamente formam membranas na água. Esses lipídios se espalham na superfície da água, formando uma monocamada com as suas caudas hidrofóbicas voltadas para o ar e as regiões apicais hidrofílicas em contato com a água. E com a agitação, pode formar micelas na água, como se agitássemos uma pequena quantidade de óleo na presença de água. 2 dessas camadas moleculares podem facilmente se combinar, cauda com cauda, e formar um sanduíche de fosfolipídios, que é a bicamada lipídica. A presença de insaturações diminui o ponto de fusão pelo fato dessas moléculas estarem em um estado mais desordenado. Assim, quanto maior o número de insaturações, menor o estado ordenado e menor o ponto de fusão. Sabe-se que o colesterol, quando no interior da célula, se encontra livre, ao passo que fora da célula, no sangue, por exemplo, se encontra esterificado com ácidos graxos. Uma dieta rica em óleos vegetais e, portanto, rica em ácidos graxos poliinsaturados é aconselhável às pessoas com distúrbios cardiovasculares, possuidoras de elevados teores de colesterol no sangue. Tais problemas são manifestados pela arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias, ou a aterosclerose, que é a diminuição da luz arterial. Sabe-se que o colesterol reduz a fluidez da membrana. Acredita-se que as lipoproteínas de baixa densidade, conhecidas como LDL, favorecem o acúmulo de colesterol nas artérias, enquanto que as lipoproteínas de alta densidade, HDL, regulam o armazenamento e promovem a excreção de colesterol nas artérias. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada lipídica, onde a porção apolar, as cadeias de ácidos graxos, estão orientadas para o interior da bicamada, enquanto que a porção polar está orientada para fora da bicamada. As lipoproteínas são associações entre proteínas e lipídios, especialmente fosfolipídios, que se arranjam segundo a polaridade das moléculas, sem o envolvimento de ligações covalentes. Resulta que as lipoproteínas são estruturas delicadas, facilmente de serem perturbadas por agentes químicos, como solventes e detergentes, e agentes físicos, como a temperatura. As membranas de permeabilidade diferencial, através das quais a passagem de substâncias está subordinada a uma seletividade, como a membrana citoplasmática, e aquelas que revestem as organelas,
bem como o retículo endoplasmático e o sistema lamelar dos cloroplastos, são constituídas de lipoproteínas. A composição da membrana plasmática, notadamente em relação à porção de ácidos graxos saturados e insaturados presentes nos fosfolipídios constituintes, é determinante para a tolerância ao frio, tanto em plantas como em outros organismos. Ocorrendo uma maior proporção de ácidos graxos saturados de maior ponto de fusão, a fração lipídica da membrana plasmática pode se solidificar quando de um abaixamento da temperatura, como ocorre no fenômeno das geadas. Essa solidificação da membrana, que pode ocorrer em temperaturas inclusive acima de 0 graus Celsius, fará com que a membrana se contraia e, não podendo comprimir o citoplasma celular, se rompa. Essa ruptura igualmente ocorre com as demais membranas lipoproteicas das organelas celulares, promovendo uma descompartimentação dos processos metabólicos, levando à célula-morte. O aspecto escuro e seco das folhas após a geada, referenciada popularmente como queimada pela geada, é consequência da perda de água devido à ruptura das membranas. Mesmo antes do congelamento da fração lipídica da membrana plasmática, ela pode ter sua fluidez alterada, o que afeta a permeabilidade da membrana, acarretando alguma injúria pelo frio. Assim sendo, as plantas tolerantes ao frio apresentam com maior proporção ácidos graxos insaturados em suas membranas, dificultando o congelamento das membranas e mantendo a fluidez adequada ao transporte dos solutos para um adequado metabolismo. Um estudo brasileiro teve como objetivo o aumento no teor de ácido oleico, que é um ácido graxo insaturado, consequentemente aconselhável para o consumo, já presente no óleo de soja, porém em baixa quantidade, através da busca de marcadores genéticos.